Nosso estudo de hoje é a lição 71 do livro Palavras da Vida Eterna, Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de prestar atenção nos olhos das pessoas, porque é interessante, quando diz que os olhos é a janela da alma, você consegue ver às vezes fisionomias, pessoas que definitivamente não possuem beleza física, porque isso é um gênero de prova. Uma vez eu estava lendo no livro Missionário da Luz, por exemplo, de André Luiz, escrito através de Chico Xavier, e o André Luiz falando o seguinte, que normalmente os espíritos missionários, esses grandes espíritos que vêm para cá com grandes obras voltadas para o Cristo, eles não estão preocupados com beleza física, eles estão preocupados com, vamos botar, força, resistência no seu corpo físico para que eles possam cumprir a missão para a qual eles estão sendo designados. Então, o livro Missionário da Luz é interessante porque ele mostra do outro lado da vida, antes da pessoa renascer, a pessoa vir para cá para o parto, né, e vir para cá para uma família, ele fazendo toda uma programação meticulosa mesmo, do seu corpo, como vai ser o seu corpo, e também das missões que vai vir cumprir aqui na Terra. O problema é que a grande maioria das vezes aqui nesse mundo a gente traz as missões e a gente não consegue cumprir as missões da maneira que deveria. Mas a gente faz a programação para isso. O projeto está todo pronto lá, só depende de cada um de nós. Mas aí, quando vai falar do corpo, a gente às vezes tem a oportunidade de ver pessoas assim, com aquele perfil que seria o perfil do galã de novela, do galã dos filmes, e o olhar demonstra uma coisa completamente diferente. O olhar não é doce. Me lembrei aqui agora também de uma vez um seriado de televisão chamado Medium, que eu assistia muito durante um tempo. Um seriado de investigação criminal através de uma mulher que era médium. E aí o que acontece? Tem um dos episódios, ela fala pro rapaz, ela fala, engraçado, eu tô vendo aqui uma pessoa que é propaganda de televisão, mas o olhar está demonstrando um espírito ainda sombrio. E é isso que realmente acontece. Aliás, com relação a isso, né, a gente percebe que, principalmente da virada do século para cá, houve uma preocupação muito grande de a gente começar a desmistificar alguns valores, quebrar alguns atavismos. Por exemplo, a mania de achar que o mais feio era o vilão. Por que era o vilão? Aí, de repente, começaram a aparecer desenhos animados, por exemplo, o Shrek, o monstro é o personagem principal do desenho. E, mais ainda, conquista a simpatia de todos nós. Me lembro que um dos desenhos também da Pixar, que foi o Toy Story, para quem teve filho, né, pequeno nessa época, minhas filhas estavam pequenas nessa época, então quando saiu o Toy Story, o ursinho de pelúcia, que é todo bonitinho, né, ele era o principal vilão da história, enquanto que a gente ia encontrar, né, os monstros lá todo cortados e tal, que eram os bonzinhos. Então, a ideia era desmistificar, acabar com essa coisa, né? A gente vive num mundo que é baile de máscara. A gente, quem olha, quem vê cara não vê coração. A gente está olhando ali para a fisionomia da pessoa e a gente vai encontrar espíritos maravilhosos. Então, uma vez até já fiz essa comparação algumas vezes, com todo respeito, todo carinho, porque a gente sabe, né, do valor que tem esses dois grandes espíritos. Mas uma vez eu fiz uma brincadeira perguntando, vocês conseguem imaginar como galã de novela Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá?
A Madre Teresa de Calcutá, aquele semblante, né, aquele branquinha, bem enrugadinha, de pessoa que ficou a vida inteira dedicada mesmo ao seu trabalho maravilhoso de assistência. E o Chico Xavier, com uma disciplina impressionante, num trabalho maravilhoso, né, trabalhando 8 horas por dia, depois mais 8 no mesmo dia, dedicado à psicografia, para que a gente tivesse 400 e tantos livros aí por ele. Quer dizer, 2 espíritos maravilhosos, mas o corpo físico deles não era um corpo físico, vamos botar assim, privilegiado dentro dos padrões exigidos de beleza pela nossa sociedade. Agora, o olhar deles, o Chico Xavier, as pessoas que tiveram contato com ele relatam que longe, você chegando perto, você já estava se emocionando. A gente tem vídeo, por exemplo, eu lembro vídeos que esse vídeo você vai encontrar aí no YouTube, quem quiser, né? Bota atriz Glória Menezes. Glória Menezes e Chico Xavier. Vai aparecer os vídeos ali, ela falando, gente, se eu não acreditava em Deus, eu passei a acreditar. Se eu não acreditasse em Deus, quando eu tive contato com o Chico Xavier, porque o Chico, ele emociona a gente, e é aquele olhar ali, porque o olhar é o espelho da alma. O olhar está mostrando para a gente quem é aquela pessoa ali. Às vezes a comunicação pelo olhar é uma comunicação maravilhosa. Mas como a gente vive num mundo de expiações e provas, e que está todo mundo em aprendizado, muitos espíritos recém-saídos daquela etapa lá primitiva ainda, muitos de nós ainda recém-saídos, muitos de nós agora descobrindo o Evangelho, agora começando a se interessar, a fazer um estudo mais disciplinado, agora começando a entender que esse estudo mais disciplinado faz uma cobrança com a gente, que ninguém vai mudar de uma hora para outra não, mas melhora, a gente garante uma coisa. Você começa a conhecer o Evangelho de Jesus e estudar o Evangelho diariamente, a sua vida muda, você não vai ser mais a mesma pessoa. Aí as pessoas falam, mas ainda é tão ruim, era pior ainda. Você não tem noção, se vocês me acharem ruim do jeito que eu sou hoje, era muito pior antes do Evangelho. É claro que a gente ainda tem muita coisa, ninguém é santo aqui na Terra. Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas a gente vai encontrar olhos de malícia, de crueldade, de ciúme, de ferir, desespero, desconfiança, atrair vício, perturbar, registrar males alheios, tudo que está Emmanuel falando aqui. Desencorajar as boas obras, frieza e irritação. Mas ele vem chamar a atenção para a gente aqui. Ó. O que Jesus fala? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está fazendo uma alusão ao corpo físico, mas na verdade os olhos estão refletindo o espírito que nós somos. Nós somos espíritos. E ele chama atenção, olha, patrimônio de todos. Existem algumas pessoas que por prova ou por expiação vêm aqui para essa experiência aqui na Terra, privado da sua visão. São casos que claramente os espíritos sempre disseram, claramente, são situações provacionais. É interessante que tem uma passagem no Evangelho de Jesus que fala assim, se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o fora para que não haja choros e ranger de dentes depois no futuro. Você não pode interpretar aquilo literalmente, mas a grande maioria, as pessoas falam assim, quem está privado da visão hoje, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, último texto, fala assim, ó, ou a visão foi motivo de sua queda, ou foi motivo da queda de outrem, ou então um complexo de culpa fez com que aquela pessoa perdesse a visão. É um estudo mais profundo que a gente não tem tempo, nesse tempo reduzido de 10 minutos, para desenvolver. Mas é a explicação que os espíritos dão. E tem uma outra a mais, que está no Evangelho de Jesus, quando fala de um cego, que ele optou, foi voluntário, em vir cego apenas para ter contato com Cristo e servir de testemunho, de exemplo para uma das curas que o Cristo fez. Então, são esses 4 casos aí que a gente vai encontrar. Né? Ou a visão foi motivo da minha queda, ou queda de outro, ou complexo de culpa, ou opção mesmo. Então ele bota, se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo olhos bons. A gente vai começar a ter uma antena ligada para tudo que é bom e não vai esquecer que se eu quiser enxergar o que é ruim, eu vou enxergar, porque esse mundo é assim. Quem estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas o convite, junto com Jesus, é observar o lado bom, estimular o lado bom
e assim te atrai coisas boas para a gente também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.